Imagine-se em um tribunal. O juiz bate o martelo e diz: prove que Deus existe, mas faça isso apenas usando a razão, sem recorrer à fé. Como você responderia a essa questão se fosse desafiado no século XIII? Tomás de Aquino aceitou esse desafio, mas ao contrário de tentar convencer com dogmas religiosos, ele usou lógica pura. Ele formulou 5 argumentos racionais, conhecidos como os 5 caminhos, que, segundo ele, provavam a existência de Deus. A grande pergunta é: esses argumentos ainda são válidos na era da ciência moderna? O que eles realmente demonstram? Vamos mergulhar na mente de um dos maiores pensadores da história para explorar esses 5 argumentos e ver como ele tentou provar a existência de Deus de forma lógica. São Tomás de Aquino foi um jovem introvertido, com olhos observadores e mente curiosa. Enquanto seus colegas de classe debatiam animadamente, ele permanecia em silêncio, perdido em reflexões profundas. Seus professores o apelidaram de idiota por não falar muito, mas o que eles não perceberam era que ele possuía uma mente brilhante, uma mente que mudaria para sempre o rumo da filosofia e da teologia. Aquela mente silenciosa era a de Tomás de Aquino. Ironia do destino, o jovem mudo se tornaria uma das vozes mais influentes da história do pensamento humano. Tomás nasceu por volta de 1225, em uma família nobre da Itália. Desde cedo, ele mostrou grande interesse pelos estudos. Seus pais, esperando que ele seguisse uma carreira de prestígio, o enviaram para ser educado pelos monges beneditinos. No entanto, Tomás tinha outros planos. Em vez de seguir o caminho que sua família havia traçado, ele escolheu ingressar na ordem dominicana, uma decisão que causou grande desconforto em seus parentes. Eles ficaram tão contrariados com sua escolha que o sequestraram e o mantiveram prisioneiro por 1 ano, na tentativa de mudar sua mente. Mas nada os abalou. Durante seu cativeiro, ele aprofundou seus estudos e, uma vez libertado, retornou ao seu caminho religioso com ainda mais convicção. Seu talento logo se destacou e ele estudou em Paris e Colônia sob a orientação do grande pensador Alberto Magno. Foi nesse período que Tomás começou a sistematizar suas ideias, combinando a filosofia aristotélica com a teologia cristã de uma maneira inovadora. Enquanto muitos viam a razão e a fé como forças opostas, Tomás via uma harmonia perfeita entre elas. Para ele, a razão podia ajudar os seres humanos a entender as verdades mais profundas sobre Deus e o universo. Ele construiu uma estrutura filosófica e teológica que influenciaria gerações futuras. Sua obra-prima, a Suma Teológica, se tornou um marco do pensamento humano. Nela, Tomás abordou questões fundamentais sobre Deus, moralidade, a alma e a estrutura do cosmos. Mas ele não apenas deu respostas. Ele também ensinou a importância de fazer as perguntas certas. Por meio de uma abordagem lógica e racional, ele conduziu seus leitores em uma jornada para compreender a vida, o universo e Deus. Embora suas 5 maneiras de provar a existência de Deus sejam apenas uma pequena parte de sua vasta obra, elas ainda são estudadas hoje por filósofos, teólogos e até mesmo cientistas. Tomás de Aquino morreu em 1274, aos 49 anos, deixando um legado imortal. Seu impacto foi tão profundo que, em 1323, foi canonizado pela Igreja Católica e, séculos depois, foi declarado doutor da Igreja. No entanto, sua influência vai muito além do cristianismo. Ele é reconhecido como um dos maiores filósofos de todos os tempos, respeitado até por pensadores ateus e cientistas modernos. A vida de Tomás de Aquino nos ensina que o verdadeiro conhecimento não é um medo da razão, mas a sua aceitação. Ele nos mostra que questionar, investigar e buscar a verdade é uma jornada sagrada e que a fé e a inteligência não são inimigas, mas podem ser aliados poderosos em nossa busca para entender o mundo. Agora vamos explorar as 5 maneiras pelas quais ele provou, apenas pela lógica, a existência de um ser divino. Imagine um lago perfeito, uma superfície tão calma que reflete tudo como um espelho. De repente, uma pedra cai e as
as ondulações começam a se espalhar, mas a pedra não saltou sozinha. Algo ou alguém teve que movê-la primeiro. Agora, expanda essa ideia para o universo. Tudo está em movimento. Árvores crescem, ventos sopram, rios fluem, planetas giram, galáxias se afastam. Mas, para que algo se mova, precisa de um impulso inicial. Esse foi o ponto de partida para o primeiro argumento de Tomás Aquino, o conceito do motor imóvel. Ele baseou essa ideia em Aristóteles, que já havia observado que tudo em movimento é movido por algo mais. Isso levanta um dilema. Se tudo deve ser movido por algo, o que moveu a primeira coisa? Imagine uma fila de dominós caindo, um após o outro, cada peça derrubando a seguinte. Mas o que causou o primeiro dominó a cair? Sem um empurrão inicial, o movimento jamais teria começado. No universo, tudo se move porque algo mais o moveu. Mas, sem um ponto de partida, o movimento nunca teria começado. Isso nos leva a duas possibilidades. Ou existe uma cadeia infinita de movimentos, sem um motor inicial, ou há um princípio que deu início a tudo, sem depender de algo externo para se mover. A ideia de uma cadeia infinita de causas e efeitos pode parecer atraente, mas, segundo Tomás de Aquino, ela não se sustenta. Se houvesse uma regressão infinita, nunca chegaríamos a um ponto em que o movimento começou. E, no entanto, o movimento existe. Isso significa que algo deve ter iniciado tudo sem depender de qualquer outra coisa. Imagine agora um trem com um número infinito de vagões. Cada vagão se move porque o anterior o puxa, mas, sem uma locomotiva na frente, o trem nunca se moveria. O primeiro a se mover é essencial para que o movimento aconteça. E esse primeiro motor não pode ser algo físico, pois tudo o que é físico precisa ser movido por algo mais. Esse motor deve ser algo imaterial, eterno e autossuficiente. Tomás de Aquino chamou essa causa primária de Deus. Séculos depois, a física de Newton mostrou que um objeto em movimento pode continuar se movendo sem um impulso contínuo, desde que não haja resistência. Mas isso não resolve a questão de como o movimento começou. Hoje, muitos cientistas acreditam que o universo começou com o Big Bang, mas a pergunta persiste. O que causou o Big Bang? O que desencadeou aquela explosão cósmica inicial? Algumas teorias tentam evitar a necessidade de um primeiro motor, como a hipótese do multiverso, que sugere que universos estão constantemente surgindo de outros. Mas, mesmo essa teoria leva à mesma pergunta. Qual é a origem de tudo? Não importa o quão avançada a ciência seja. A questão sobre a primeira causa permanece sem resposta. Agora, imagine que você entra em uma sala bem iluminada e se pergunta: o que está iluminando este ambiente? Você vê uma lâmpada acesa e pensa: o que faz essa lâmpada brilhar? Você percebe que ela está conectada a um fio que está ligado a uma rede elétrica. Mas e se todas essas fontes de energia forem apenas transmissores de algo maior? Em algum momento, precisamos chegar a uma fonte primária de energia. Algo que não dependa de mais nada, mas de onde toda a eletricidade vem. Da mesma maneira, tudo no universo depende de algo para existir. Se rastrearmos essas dependências para trás, eventualmente chegamos a uma fonte última, uma origem que não depende de mais nada, mas da qual todo o resto surge. De acordo com Aquino, essa fonte última é Deus. O mundo funciona em uma cadeia de causas e efeitos. Se você vê fumaça, sabe que há fogo. Se uma janela é quebrada, algo ou alguém deve tê-la quebrado. Nada acontece sem uma razão. Aquino argumentou que este princípio se aplica a tudo no universo. Nada pode ser a causa de si mesmo. Isso significa que tudo o que existe foi causado por algo anterior. Mas então enfrentamos um dilema. Ou essa cadeia de causas se estende infinitamente, sem começo, ou há uma causa primeira, algo que iniciou tudo e não foi causado por nada. Se dissermos que tudo no universo é causado por outra coisa, sem uma causa primeira, acabamos em uma regressão infinita. Mas isso leva a um problema lógico. Imagine que você está esperando um amigo te emprestar um livro. Ele diz que precisa pegar o livro emprestado de outra pessoa. Essa pessoa também precisa obtê-lo de outra, e assim por diante, sem fim. No final, você nunca receberia o livro. A existência do universo é um mistério profundo. Se tudo precisa de uma causa anterior e não há um ponto de partida, então nada poderia ter começado.
limitado, mas sabemos que o universo existe. Isso nos leva a uma conclusão inescapável. Deve haver algo, um primeiro, que causou o início de tudo. Algo que não precise de uma causa hoje. A cosmologia, por exemplo, nos diz que o universo teve um começo, e a teoria mais aceita para explicar a origem do cosmos é o Big Bang. Porém, a grande questão permanece. O que causou o Big Bang? Algumas teorias sugerem que o universo surgiu de flutuações quânticas no vácuo, mas até o vácuo quântico é algo que existe. Isso nos leva de volta à mesma questão. O que foi a causa primeira? Alguns tentam resolver isso sugerindo que o universo é eterno, mas essa resposta apenas muda a pergunta. O que mantém o universo existindo? A ciência, por mais que avance, ainda não responde à questão profunda levantada por Tomás de Aquino. Por que existe algo e não nada? Ele argumentava que tudo que existe tem uma causa, mas como uma cadeia infinita de causas é impossível, deve haver uma causa inicial, algo que exista em si mesmo e que dê origem a tudo. Sem esse princípio fundamental, Aquino identificou essa primeira causa com Deus, o ser necessário. Quando você observa uma noite estrelada e se perde na vastidão do universo, você sente a efemeridade de tudo. Estrelas distantes, a menor folha de uma árvore, tudo parece ter uma existência temporária. Mas se tudo é temporário, como pode haver algo em absoluto? Aquino viu que tudo no universo é contingente, ou seja, depende de outras coisas para existir. A sua própria existência depende dos seus pais, e a árvore cresce porque há condições como água, sol e solo fértil. As estrelas brilham devido à fusão nuclear que ocorre nelas. Nada no universo se explica por si só. Tudo depende de alguma outra coisa para existir. A questão que surge é, se tudo depende de outra coisa para existir e cada causa é sustentada por uma anterior, então nos encontramos diante de um dilema. Essa cadeia de causas pode se estender infinitamente ou deve haver algo que não dependa de mais nada para existir? Se não houvesse um ser que existisse por sua própria natureza, em algum ponto no passado, nada teria existido. E se algum dia houve um momento em que nada existia, então nada poderia ter surgido. Nada surge do nada. Sabemos que o universo existe, portanto deve haver algo que sempre existiu. Algo que não precisava de mais nada para começar a existir. Tomás de Aquino chamaria isso de ser necessário. Diferente de tudo o mais, esse ser não pode não existir, porque sua existência não depende de nada. Ele é a base sobre a qual toda a realidade repousa. Se o universo fosse composto apenas por seres contingentes, sua existência seria como uma corrente suspensa no ar, sem nenhum ponto de apoio real. Mas, se existe um ser necessário, então a cadeia de causas tem um fundamento, porque há uma fundação absoluta que sustenta tudo. Esse ser necessário não pode ser material, pois a matéria está sujeita a mudanças e ao tempo. Tampouco pode ser limitado, pois qualquer coisa com limites precisa de algo externo para definir esses limites. O ser necessário deve ser imutável, eterno e independente. Tomás de Aquino identifica esse ser como Deus. Ainda hoje, a ciência não tem uma resposta definitiva para o motivo de haver algo em vez de nada. A teoria do Big Bang pode explicar como o universo evoluiu a partir de um estado inicial, mas não explica por que esse estado inicial existiu. As primeiras teorias dos multiversos e os ciclos cósmicos tentam expandir essa pergunta para além, mas no final a questão fundamental permanece. Por que existe algo e não o nada? Tomás de Aquino argumentaria que a resposta não está em outro evento dentro do universo, mas no próprio ser necessário, que é a causa de tudo. O universo, em sua essência, é como uma projeção de sombras criadas por uma luz fundamental. Essa luz, por sua natureza, não depende de nada para existir. Ela simplesmente é. Para Tomás de Aquino, essa luz representa o ser perfeito, o próprio Deus. Imagine-se entrando em um quarto escuro. Aos poucos, sua visão se ajusta e você começa a perceber uma forma. Inicialmente, parece
incompleta, uma silhueta vaga. Porém, à medida que a luz vai se intensificando, os contornos do objeto vão se tornando mais nítidos. Gradualmente, o que antes era incerto e imperfeito se revela em toda a sua clareza. A luz, ao iluminá-lo, permite que você o veja como ele realmente é, em sua totalidade. No entanto, mesmo o objeto totalmente revelado ainda carrega a marca da limitação. Ele não é absoluto, eterno, e está sujeito a mudanças, ao desgaste do tempo. Tomás de Aquino observou que tudo no universo apresenta diferentes graus de perfeição, seja na beleza, na bondade, no conhecimento ou em qualquer outra qualidade. Há sempre uma hierarquia. Algumas coisas são mais belas, mais boas, mais perfeitas que outras, mas nenhuma delas é perfeita em todos os aspectos. Uma árvore, por exemplo, pode ser bela, mas sua beleza é efêmera, sujeita ao envelhecimento e à decadência. Um ser humano pode ser bom, mas a bondade humana é sempre relativa, pois a natureza humana é inerentemente imperfeita. Essas observações nos conduzem a uma reflexão profunda sobre a verdadeira ideia de perfeição. Será que existe algo que transcende todas as limitações e imperfeições que encontramos nas coisas do mundo? Se há uma gradação de perfeições, então deve existir algo além de todas essas qualidades, algo que seja absolutamente perfeito, sem falhas, imutável e eterno, algo que não possa ser aprimorado, porque já é completo em todos os sentidos. Tomás de Aquino concluiu que tal ser perfeito deve existir, pois é a referência pela qual conseguimos reconhecer todas as outras formas de perfeição. Esse ser perfeito para Aquino é Deus. Ao raciocinar dessa forma, Aquino se apoia na ideia de que, se percebemos uma hierarquia de qualidades, como sabedoria, bondade ou beleza, deve existir um máximo para cada uma delas. E esse máximo não pode ser apenas um conceito vago em nossas mentes. Ele deve ter uma existência concreta e real, porque somente a existência de um ser perfeito pode justificar o nosso conceito de perfeição. Esse ser perfeito não pode ser limitado pelo tempo ou espaço, pois qualquer limitação implicaria em imperfeição. Não pode ser condicionado por nada externo, pois isso o tornaria dependente. Portanto, ele deve ser necessário, eterno, simples e absolutamente perfeito em sua essência. Ele não pode mudar, pois a mudança implica a perda ou ganho de perfeição, e tudo o que pode ser alterado nunca foi verdadeiramente perfeito. De acordo com Tomás de Aquino, esse ser perfeito é Deus. Deus é a fonte de todas as qualidades que percebemos no universo: beleza, bondade, sabedoria e ordem. Porém, em Deus, essas qualidades existem de forma pura e plena, sem qualquer falha ou limitação. O universo reflete essas qualidades porque tudo o que existe depende da perfeição de Deus, que é a fonte de toda bondade e harmonia no cosmos. Nossa busca por perfeição em qualquer área da vida é, de certo modo, um reflexo dessa busca pela realidade divina. Se ansiamos pela verdade, pela beleza e pela bondade, é porque essas qualidades são ecos do ser perfeito, além de todas as limitações. A perfeição que buscamos, mas que nunca conseguimos alcançar completamente, é divina. Assim, este pensamento nos convida a refletir sobre nossa busca constante por algo mais, algo que transcende o mundo material. Esse anseio não é apenas uma característica humana, mas um sinal de que o ser perfeito existe, sustentando o universo com uma perfeição absoluta. Para Tomás de Aquino, esse ser perfeito é Deus, cuja presença é a fonte e a razão por trás de toda a ordem, beleza e bondade que percebemos. Reconhecer essa perfeição divina nos permite começar a entender o relacionamento íntimo entre o Criador e a criação, entre o absoluto e o finito. Imagina que você está caminhando por uma floresta tranquila, quando entre as folhas caídas encontra um relógio. Você o pega, observa e logo percebe a precisão com que suas mãos se movem, como cada engrenagem está perfeitamente posicionada e todas as partes funcionam em harmonia para manter o tempo. Naturalmente, você não pensaria que o relógio surgiu por acaso, formado aleatoriamente de gravetos e folhas. Ao contrário, a forma e a função dele claramente apontam para a existência de um relojoeiro, alguém que projetou e montou cada peça com um propósito. Agora olhe para o universo. Ele é infinitamente mais complexo que qualquer relógio.
governado por leis precisas, controla tudo, desde o movimento dos planetas até as reações químicas dentro de uma célula. As estações seguem um padrão previsível, o coração humano bate em um ritmo regulado e a luz viaja pelo vácuo, obedecendo a leis matemáticas imutáveis. Como poderia existir tal ordem sem uma inteligência ordenadora por trás dela? Tomás de Aquino, filósofo medieval, observou que a natureza segue princípios ordenados e harmônicos, mas também percebeu que os elementos naturais não têm consciência nem capacidade de se organizar sozinhos. As plantas não escolhem crescer em direção ao Sol, os planetas não decidem orbitar as estrelas e os pássaros não inventaram o padrão de suas migrações. Mesmo assim, todos esses processos seguem padrões compreensíveis e inteligentes. E como isso é possível? Para Aquino, a única explicação lógica seria a existência de uma inteligência suprema por trás de tudo, um princípio racional que guia a ordem do universo. Assim como uma flecha lançada precisa de um arqueiro para ser direcionada, o universo necessita de um intelecto para orientá-lo e sustentá-lo. Se o universo fosse apenas o resultado de uma pura casualidade, não haveria razão para suas leis permanecerem constantes. Mas as leis da física e da matemática não mudam com o tempo. A gravidade atrai objetos da mesma maneira em todos os lugares. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar e o código do DNA segue uma estrutura precisa. Essa ordem e previsibilidade apontam para algo além do mero acaso. Elas sugerem um design racional. Para Aquino, essa é a essência de sua quinta via. A existência da ordem e do propósito no universo é um sinal claro da presença de um ser inteligente que o organizou. E esse ser não pode ser limitado como nós, pois a limitação implica em ignorância ou imperfeição. Ele deve ser a fonte de toda a inteligência, a razão final pela qual tudo funciona em harmonia. Para Aquino, esse ser é Deus. Mesmo com os avanços da ciência moderna, essa questão continua a ser fascinante. A teoria do Big Bang pode explicar a expansão do universo, mas não explica por que as leis da física são como são. As mutações genéticas podem ser aleatórias, mas a existência do próprio código genético, com sua complexidade e eficiência, continua a ser um mistério. A teoria da evolução pode explicar como as espécies se adaptam, mas não responde por que a natureza é capaz de se organizar de maneira tão coerente. Alguns argumentam que a ordem do universo poderia ter surgido por pura sorte, mas o próprio conceito de acaso só faz sentido dentro de um sistema que já é ordenado. A chance pode explicar eventos dentro do cosmos, mas não pode justificar a própria estrutura que o sustenta. Para Aquino, a única explicação para essa ordem é a presença de uma inteligência suprema que não apenas criou o universo, mas o mantém. Deus não é apenas um criador, mas o grande arquiteto que sustenta cada lei, cada processo e cada detalhe, mantendo tudo em perfeito equilíbrio. A quinta via nos convida a olhar o cosmos de uma nova maneira, não mais como um acidente sem sentido, mas como uma obra-prima criada por uma mente infinita. Ao reconhecermos essa inteligência suprema, começamos a perceber que a busca pelo conhecimento e pela verdade não é apenas uma curiosidade humana, mas um reflexo da racionalidade divina que permeia toda a criação. Com isso, a busca pela verdade se torna uma jornada intelectual e espiritual que nunca termina. Através de seus 5 caminhos, Tomás de Aquino nos convida a refletir profundamente sobre a existência de Deus, não através da fé cega, mas por meio da lógica e da observação cuidadosa do mundo ao nosso redor, desde o movimento das estrelas até a ordem intrínseca da natureza. Cada argumento nos leva à mesma conclusão. Há algo além do universo físico, algo eterno, necessário e inteligente que sustenta tudo o que existe. Essa é a fonte final da realidade, a qual chamamos de Deus. Mesmo séculos depois, suas ideias continuam a desafiar tanto crentes quanto céticos, tocando no núcleo da existência e da natureza humana. Se essa jornada pela mente de Tomás de Aquino despertou sua curiosidade, não pare aqui. Explore mais suas obras, investigue os diálogos entre filosofia e ciência.
E continue questionando. A busca pela verdade é uma aventura que nunca termina. Compartilhe esse conhecimento, inicie conversas e reflita sobre essas questões. Se você quer continuar mergulhando mais fundo, siga nosso conteúdo. Afinal, compreender a estrutura da realidade é um passo crucial para compreender a nós mesmos. Obrigado por assistir.